Fala pessoal, estamos hoje aqui começando mais um podcast número 2 da Contax. E hoje estamos nós dois, Rafael, sócio da Contax. Fala pessoal, eu sou o Luiz Fernando, também sócio da Contax. Estamos aqui para entregar mais um conteúdo para vocês aí. Vamos desenrolar essa conversa aí, maravilha? Bom pessoal, hoje nós vamos bater um papo, né, Luiz? Falando um pouquinho sobre a importância da administração financeira para as empresas, desse controle financeiro, né, que infelizmente muitas das pequenas empresas acabam não tendo um bom controle e acabam sofrendo com isso. Sim, e o controle financeiro, ele, né, a gente sabe que o financeiro ali, a gente costuma falar que é o coração da empresa. E pelo financeiro vão passar várias das operações e a gente, como escritório contábil, precisa cuidar muito do tratamento dessas informações, porque isso também reflete na contabilidade. E a gente sabe da realidade, da necessidade da gestão financeira e quais os impactos de uma má e de uma boa gestão financeira. Certo. Quer dizer então, Luiz, que além da falta que faz, né, para a área gerencial, que é a questão do contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa, também tem um reflexo disso na contabilidade, né? Sim, com certeza. Lá na contabilidade, caso a gente não tenha uma gestão financeira de fato assim, efetiva, eu tenho falhas nas informações contábeis, eu tenho falhas nas demonstrações, não tenho um respaldo tão seguro na escrituração do meu livro caixa que garanta que essas informações financeiras decorram de uma origem segura e principalmente que nas minhas análises geradas pela contabilidade essas informações financeiras vão trazer mais segurança ainda. Certo. E aí, Luiz, fala para mim, como que uma empresa pode iniciar esse controle financeiro de uma forma, para o pequeno empresário, como que ele pode iniciar esse controle? Certo. O pequeno empresário, a gente sabe que, né, principalmente se tratando de pequeno empresário, ele entra nesse mundo do empreendedorismo e ele entra focado naquilo que ele sabe fazer. Né? Então, assim, mas ele não pode deixar de lado a administração financeira da empresa. E quando ele se depara com a necessidade, por exemplo, de ir em busca de um contador, o contador sempre vai perguntar para ele: como você cuida do seu financeiro hoje? Como que você leva essa informação do financeiro para o seu contador, ou se de fato você leva ou não. Então qual que é o primeiro passo para um empresário nesse sentido? Buscar a ajuda de um profissional que possa respaldar ele no que ele precisa ter de informação. Voltando no que eu falei, ele conhece muito o operacional, ele conhece muito daquilo que ele está fazendo, e pensando no pequeno empresário, está começando sozinho ali, está começando devagarinho, ele precisa ter pelo menos uma noção preventiva do que está acontecendo no financeiro dele. Para quem ele está vendendo, de quem ele tem a receber, de quem ele está comprando e para quem ele tem que pagar, principalmente. Sim, quer dizer que o foco então principal realmente da maioria das empresas, das pequenas empresas, por exemplo, ou fazer a venda, ou fechar uma prestação de serviço. Exatamente. No caso de empresas de construção civil, fechar um contrato. Sim, com certeza. O forte, né? Acho que é isso que você está querendo dizer, o forte dele que eles têm hoje na questão operacional. Né? E eles precisam controlar isso, eles precisam levar isso para um gerenciador de dados, para uma plataforma onde ele possa, né? Para um SAP, né, o mais conhecido sistema avançado de planilhas aí, para quem não conhece, que assim, não é dispensável, né? É importante ele ter esse controle. Exato. Então, vamos dizer, uma empresa, vamos pegar assim, por exemplo, uma empresa que é um MEI, por exemplo. Né? A empresa ela está enquadrada já como MEI porque realmente não tem muitas operações, né? Começa com faturamento mais baixo. E, por exemplo, existe, né, um livro caixa, manual, né? Sim. Claro que hoje já não é muito usado, né? Já não é mais usado, mas que uma empresa poderia começar por ali. Sim, né? sim. O intuito de tudo isso é ter realmente em mãos, ter ao alcance dos olhos a informação, né? Quanto eu devo, quanto eu tenho para receber, né? O que eu preciso
fechar de novos negócios, vendas. Sim, com certeza. O que acontece? A gente como contador, né, a gente tinha muito essa preocupação assim, pô, a gente precisa ir lá e fechar o balanço. E hoje a realidade é outra, o contador precisa estar um pouco mais antecipado. Então assim, o fechar um balanço, o analisar um balanço, ele tem que ter uma mineração de dados no caminho ali, e essa mineração sai basicamente do lado financeiro. Então, como você colocou aí o MEI, né? A gente tem alguns clientes que são MEI, né? A gente sabe que pedreiros, às vezes ali uns azulejistas e tal, eles começam como MEI, que é uma opção que eles têm ali. Sim, é uma economia tributária, eles já vão recolhendo a INSS, e eles estão preocupados em pegar o serviço. E só que daí eles vão pegando um servicinho que vai garantindo contas a pagar ali, né? Uma dívidazinha aqui, e não tem esse controle. E esse controle precisa ser feito. Tem o livro caixa lá do MEI, como a gente pensou que hoje, né, a gente colocou que hoje de repente não é muito usado, tem a planilha de Excel ali, que o cliente precisa ter o quê? Essa noção, né, do que ele tem a pagar, do que ele tem a receber. E eu costumo falar que o cliente precisa saber o quê? Que o que ele tem a pagar, o que ele tem a receber futuramente. Sim. O que está ocorrendo hoje já tem que ter sido, deveria ter sido analisado antes. Né? Então hoje ele deveria estar acompanhando e conciliando o que ele já analisou lá atrás. E isso é muito importante. A gente que está principalmente no meio da construção civil, a gente vê muita ausência dessa informação, né? Essa questão financeira. E acontece que alguns desses profissionais vêm futuramente, né, a virar de repente um mestre de obras, e dali ele começa a ver uma oportunidade de repente ter a empresa dele. Né? Exatamente. Isso é comum no mercado da construção civil, a gente vê muito isso. Pedreiros, serventes, mestre de obras ali, que em determinado momento ele vê uma capacidade um pouco maior, que é dar um passo a mais, né? E ele de repente dá um passo a mais, ele tem conhecimento, ele tem know-how, ele tem um público ali que já confia no trabalho dele e começa a trabalhar. Só que ele não tem gestão, né? E a gente começou falando de gestão financeira justamente para isso, para que a gente coloque a importância dessa gestão, desse controle, desse contas a pagar, desse contas a receber, né? E principalmente da visualização desses dados para uma tomada de decisão. Eu costumo falar que o nosso financeiro tem que nos possibilitar uma ação preventiva e não reativa, né? Porque dinheiro não perdoa ninguém, e a gente sabe que se a gente falhar ali, né? E a gente está tratando de um financeiro para a gente chegar em vários aspectos, né? Contábeis, tributários e tal, mas começando pelo pequeno empresário que a gente já destacou, é importantíssimo, não tem jeito. E é legal a gente pensar que de tudo isso que você falou, a questão da geração de informação para a tomada de decisão, a partir daí a gente pode pensar na questão do marketing, a gente pode pensar na questão de metas para vendas, né? E então começa a abrir o campo ali de possibilidades para você crescer efetivamente, né? Sim. Né, essas possibilidades de investimento, essas possibilidades de novas exigências que o empreendedorismo dá dentro do marketing, alguma coisa, ela vai fazer parte do processo de crescimento, como você bem destacou. E o financeiro vai tratar de respaldar isso para nós, não tem jeito. E assim, na questão preventiva que eu falo no financeiro, por exemplo, num caso ali de você visualizar o seu fluxo de caixa. A gente fala de fluxo de caixa, muitas empresas não sabem nem o que é isso. Mas você visualizar um fluxo de caixa aí projetado para 15 dias e você vê que seu gráficozinho lá está no vermelhinho, está lá embaixo e tal. É o que eu falei, se hoje a sua situação chegou no vermelho, você deveria ter visto há 15 dias atrás, 20 dias atrás que isso iria acontecer. Sim. E de que forma evitar isso? Né? Se eu sei que daqui 15 dias eu não vou ter dinheiro para pagar um fornecedor, vou entrar em contato com ele, falar, preciso de um respaldo aí, né? Dá uma prorrogada nessa data para mim. E se eu não tenho essa abertura com o fornecedor, se não tem essa possibilidade, eu preciso fazer o quê? Eu preciso entrar em contato com o meu cliente e de repente antecipar um recebimento. Se eu trabalho com cartão de crédito, antecipar um recebimento de cartão de crédito, né?
E daí meu controle financeiro vai possibilitar tudo isso daí. Volto a falar, uma ação preventiva, né? Uhum. Importante essa questão do fluxo de caixa negativo para a gente pensar a figura do cheque especial. Cheque especial é algo que pode ajudar muito em determinados momentos, mas mal utilizado ele pode ser prejudicial para as empresas. Em relação a isso, como que a empresa pode pensar a questão do uso do cheque especial? Como ela pode ter buscar uma alternativa ao cheque especial? A gente costuma falar que assim, o cheque especial em alguns pontos ele pode ajudar, mas o cheque especial ela é uma... mais conhecido como conta garantida, exatamente. Até tem esse nome aí para poder ficar um pouco mais diferente o negócio, porque o cheque especial já assustou muita gente. Mas o cheque especial, o que acontece? Ele costuma ser um saldo disfarçado ali, que o cliente vê aquele crédito e acha que é dele. E assim, gente, um toque para você analisar o seu extrato bancário de repente é o seguinte: tem bancos que incorporam o saldo do cheque especial dentro do seu saldo e te dá ali um resultado positivo. Sim. Então, muito cuidado, né? Aquele resumo de saldo que traz uma conta azulzinha ali, nem sempre é a sua conta bancária de fato. Abre o seu extrato, analisa lá, porque de repente você tem um valor na conta e o que está incorporando esse valor positivo é o cheque especial. No cheque especial tem que ser visto de várias formas. A primeira é a seguinte: se você realmente vai usar, você tem que ter noção de quanto tempo você vai precisar dele, e seu fluxo de caixa tem que estar bem alinhado para que aquele fluxo de caixa projetado se torne realizado de fato e cubra aquele cheque especial. Sim. Porque se você não tiver essa garantia, senta com seu gerente e trabalha num capital de giro com uma taxa menor, trabalha um capital de giro com uma carência na primeira parcela, para que você possa trazer um capital de terceiro para dentro da sua conta, ter uma folga financeira, principalmente com uma carência, né? Porque o reflexo dos juros vai ser absurdamente, né, diferente, não tem jeito. O capital de giro ele tem uns juros, né, bem reduzido, por mais que o score da empresa seja um score, né, bem relativamente baixo. Exatamente. E na questão do uso, né, da conta garantida, nós temos aí a figura do IOF também. Isso, exatamente. E demais tarifas aí que os bancos muitas vezes cobram, né, e entram, né, como parte do capital, né, que vai ser parcelado, que vai ser utilizado, ou seja, sobre isso ainda nós temos que pagar juros, né? Então, realmente, a questão da conta garantida, né, como você bem frisou, é algo para a gente analisar, né, por conta do capital de giro que sairia muito mais em conta. Mas isso a gente só consegue tendo um controle financeiro, olhando para o extrato da conta, né, todos os dias e tendo ali, como você mesmo abordou, a questão da visualização do futuro. Exatamente. Né? E aí, Luiz, o que acontece, por exemplo, a partir do momento que eu tenho que eu inicio esse controle financeiro, vamos dizer, eu passo ali 1, 2 anos, eu acabo criando uma base de informação, né? O que isso pode ser útil para a gente lá na frente? A gente pode pensar de várias formas uma gestão financeira bem elaborada. Eu tendo essas informações, eu vou incrementando todos os meus dados. Isso, como eu falei lá no começo, vai morrendo lá na contabilidade. A gente vai gerando informação. E essa gestão financeira, eu tendo todas essas informações tratadas ali, ela vai me abrir N oportunidades, né? A gente teve inicialmente aí uma figura aí do Pronamp, né? O Pronamp, exatamente. A gente teve essa figura que a gente sabe da realidade de algumas empresas que de fato precisava do crédito, né? Mesmo não tendo controle financeiro, sabia que precisava do crédito porque via sempre a sua conta negativa. Uhum. E também é uma taxa muito atrativa, uma taxa atrativa, exatamente. De repente um investimento, né? Sim. Então, assim, eu tendo esse histórico, eu tendo essa gestão financeira e tendo todo esse histórico de controle, eu vou saber utilizar essas oportunidades da melhor forma, né?
como eu falei, para capitais de giros aí esporádicos, tem taxas atraentes, para despertar interesse de investidores. Eu acredito que o meu financeiro ali bem claro, bem respaldado, ele vai me possibilitar essa oportunidade. E principalmente vai garantir a estrutura da continuidade da empresa, né, da continuidade das atividades, do respaldo de novos projetos. Né? A gente fala do Pronamp, a gente sabe na realidade de algumas empresas que acabou utilizando o Pronamp para pagar algumas dívidas e tal, para sustentar. Mas teve algumas empresas que tinham ali o seu caixa bem controlado e tal, e viu a oportunidade de um crédito mais em conta e fez o quê? Alavancou novos projetos. Exato, até porque com a pandemia algumas coisas acabaram não funcionando mais, né? Exatamente. Alguma forma de trabalhar, então as pessoas tinham que, de repente, investir em algo diferente. Exatamente. E essa questão também do histórico, né, Luiz? A gente pode pensar que, de repente, a gente pode utilizar o histórico para, por exemplo, projetar um orçamento. Orçamento, exatamente. Bem lembrado a questão do orçamento. O orçamento que vai garantir, por exemplo, aí, né, a gente vê em grandes empresas aí os orçamentos anuais, né, que são apresentados setores por setores, e os orçamentos mensais, né? A gente projeta esses orçamentos, cria um histórico, eu tenho categorizado todas as minhas despesas, eu já sei da realidade, de onde está saindo esse dinheiro, onde ele está indo, quantos por cento eu estou colocando ali em utensílio, quantos por cento eu estou colocando em manutenção, quantos por cento eu estou colocando em colaboradores, e acho que o orçamento ele tem que trazer tudo isso. Sim, bacana. Você, assim como já atuou bastante tempo no setor financeiro, você sabe me dizer assim, se é difícil olhar para o financeiro de uma empresa? É difícil você, de repente, olhar para o financeiro de uma empresa, ver que está numa situação difícil? Porque assim, a gente sabe que muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de fazer esse controle e olhar para o resultado daquilo, porque é um resultado que não é muito favorável naquele momento. Sim. Eu já tive em várias situações assim, né? Eu que já trabalhei no setor da construção civil muitos anos aí dentro do departamento financeiro, eu já vi várias situações, né? Então eu já vi empresa com caixa extremamente elevado e já vi empresa também assim com situações em que o caixa estava negativado e as coisas precisavam caminhar, né? Assim, mas pisando em ovos, por quê? Porque a gente não tinha caixa, né? Mas graças a Deus a gente, né, foi superando e tal. E assim, sobre trabalhar com isso, eu costumo falar que assim, é mais difícil você trabalhar com uma empresa com dinheiro do que sem dinheiro. Sem dinheiro as suas opções são mínimas. As suas opções são o quê? Renegociar, né? Você tem que fazer aquele trabalho. As suas opções são tentar agilizar a entrada de recursos, né? Realmente é difícil, então precisa ter esse controle. E eu falo que assim, eu utilizei muito tempo o Excel e hoje eu vejo que, né, se lá atrás eu já tivesse incrementado alguma coisa, eu já tinha informações mais rápidas ainda, eu precisava, né, conseguiria ter tomado atitudes mais rápidas, mas respaldou bastante. E olhar para aqueles números, para o financeiro, saber que, poxa, né, aqui a despesa está maior, aqui o negócio está difícil. E para quem trabalha no financeiro, então, né, até uma dica para quem trabalha no financeiro aí, eu costumo falar, se olhar ali negativo, você tem que ter um jogo de cintura, tomar uma atitude, entrar em contato com seus fornecedores, tentar renegociar uma compra, entrar em contato com seus clientes, tentar renegociar uma antecipação de recebimentos, de recebíveis, né? E gerenciar essas informações, olhar para o financeiro, como o Rafa questionou, como deve ser olhar para esse financeiro. Se você tem todo esse controle, se você tem toda essa informação, você está com essa informação consolidada ali, apesar de ver um resultado negativo, você tem uma tranquilidade maior. Sim. E é importante isso daí que você colocou, porque essa questão das antecipações recebíveis, né, da própria relação com o fornecedor,
que garante o quê? Por exemplo, você tem algum controle financeiro, você entra em contato com o fornecedor antes, você antecipa essa situação, isso é bem visto pelo fornecedor, porque de repente ele tem um tempo de se organizar. Exatamente, porque querendo ou não, pessoal, a reorganização do seu fluxo vai afetar o fluxo do seu fornecedor, do seu cliente, né? E a gente, quando a gente está com um saldo ali totalmente positivo, eu costumo dizer que é um pouco mais difícil, porque você tem N fatores que você tem que considerar, né? Você tem as suas obrigações, as suas compras que você fez, você precisa quitar elas, e você tem um fator que é o seguinte, quando os sócios, quando outras pessoas envolvidas olham para aquele saldo, se você, como responsável por departamento financeiro, não conseguir demonstrar para ele que esse saldo faz parte de um fluxo e que ele vai estruturar a empresa por um determinado período, ele pode entender que aquele saldo positivo seja um lucro. Então, para quem cuida de um departamento financeiro, ele tem esse desafio, né? Então, por isso que a gente fala, tem que ter essa gestão, tem que olhar, a gente já apontou aí que vai possibilitar futuros investimentos, planejamento orçamentário, né, principalmente orçamentário, vai gerar histórico, né, e a gente tem também a figura da questão seguinte, o seu financeiro, ele, antes dele morrer na contabilidade, ele vai permitir que, além de todas essas negociações dessa estruturação, você tem alinhado também um bom planejamento tributário. Acho que é válido a gente pensar nisso. Exatamente. Então, por exemplo, uma empresa, né, vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa construtora, né? Sim, uma empresa que presta serviço, por exemplo, para um órgão público, né? Então, essa empresa construtora, vamos afunilar como uma empresa construtora do lucro presumido, tá? Exatamente. Como exemplo, que presta serviço para um órgão público. Então, uma empresa que tenha controle do caixa, né, que tenha um controle financeiro, ela pode se beneficiar de um livro caixa, por exemplo, uma tributação por livro caixa. Exatamente. Ou seja, ela vai emitir a nota fiscal, né, se ela vir a receber dali um mês, por exemplo, ela pode fazer o cálculo, a apuração dos impostos no recebimento, né? E aí ela ganha um mês de fluxo de caixa. Exatamente. A gente falando em fluxo de caixa e afunilando para uma empresa construtora, você pegar o nosso primeiro podcast aí que a gente fala da empresa, a gente fala por que a gente especializou em construção civil. Em função do universo paralelo que a gente disse, da particularidade. Então o Rafa afunilou bem isso daí. Construção civil dentro de licitação pública, por exemplo. Exatamente. A gente sabe como a gestão pública em relação ao pagamento dessas notas. Então, assim, eu posso pôr uma figura de um planejamento tributário em que eu vou fazer a tributação pelo livro caixa, pelo recebimento de fato. Mas assim, gente, o contador, para ele sentir uma segurança nisso, ele vai olhar para o seu financeiro. Exatamente. Um bom controle financeiro vai garantir que a empresa de contabilidade gere benefícios para o cliente, né? Exatamente. Então, na contrapartida, o contador como responsável do escritório, da apuração dos impostos e também que responde, né, perante erros, né, ou omissões diante dos órgãos públicos como Receita Federal, Secretaria da Fazenda, também precisa de uma garantia que esse controle está sendo bem efetuado. Exatamente. Principalmente a gente falando em tributos, né? O fisco está esperando para receber esse valor. Então, se você tiver uma gestão financeira que vai possibilitar a inclusão dessas notas fiscais, a geração de contas a receber, a efetivação da informação no ato do recebimento, né, em qual banco foi, qual a informação que foi, né, e assim, trazendo um pouco para a nossa realidade hoje, é isso que a gente está falando, a gente está funilando uma empresa de construção civil, mas isso serve para N empresas, tá? A gente sabe que muitos empresários às vezes têm um receio e tal, a gente aqui não tem receio algum em tributar por caixa. O que a gente tem é o seguinte, que passar para o cliente
aquela responsabilidade que é o seguinte, ó, a gente aqui não tem receio nenhum, mas você precisa colaborar com a gente. Então a gente senta aqui com o cliente e vai olhar para o financeiro dele. Se o cliente não tem um controle, nada, a gente vai fornecer, né, um local em que ele vai implantar esse controle, desde de planilhas básicas para quem tem pouco movimento, até sistemas aí mais avançados em que a gente acompanha a implantação, a gente acompanha tudo isso. E é válido, pessoal. Por quê? Porque quem não quer tributar por caixa, principalmente quem demora para receber uma nota da prefeitura. Exato, né? Pagar o imposto antes de receber. E de repente você nem, né, talvez tenha aí uma inadimplência, não receba esse valor. Exatamente. E você está lá, você declarou o débito, né? Talvez não tenha pago, mas declarou o débito e aquilo fica em aberto. Exatamente. E acaba pesando para a empresa, por exemplo, que precisa arcar com uma folha de pagamento, precisa arcar com os demais custos da empresa, giro de mercadorias sim. Tudo isso. Sim, é muito importante. E a gente fala aí no caso de uma construtora que trabalha com órgão público, ela tem esse controle, possibilita. A gente tem isso na nossa realidade, né? Sim. A gente tem nosso departamento fiscal ali na mão da Fernanda, ali junto com a Tainá, que cuidam disso no dia a dia. E elas têm esse desafio mensal, que é receber a informação do cliente, né? Exato. Então, um mês ali que o cliente dá uma deslizada, demora um pouquinho para mandar, ela vai lá, dá uma cutucada, pega no pé, né? Demora, mas sai, mas a gente vai e vai recebendo essas informações, porque a gente pensa isso com o cliente, né, Rafa? Sim. E esse pensamento, essa preocupação nossa vem desde o momento em que o cliente nos procura. Sim. Essa proximidade, né, Luiz? A questão de estar junto ali com o cliente e o cliente junto conosco para poder fazer um bom trabalho e que o resultado do nosso trabalho seja o melhor resultado para a empresa dele. Com certeza. E a gente né, dispara toda essa questão financeira, toda essa questão contábil e fala um pouco de tributário, porque a gente que é, né, proprietário de escritório contábil, né, e nossos funcionários também têm essa realidade, porque nossos funcionários hoje têm contato direto com os clientes. O que acontece? O cliente já procura a gente, né, com uma frase pronta. Eu não quero pagar imposto. E quem quer pagar imposto? Né? A gente sabe que esses impostos são oriundos de faturamento e tal. Então, assim, dois pontos que a gente precisa destacar aqui, vou considerar para a gente aqui, é o quê? Essa possibilidade, né, de planejar para o cliente um imposto pago de maneira correta. Eu falo para os clientes, às vezes, em reuniões, que é o seguinte, né, a gente não quer que ninguém, né, quanto menos imposto, melhor. Lógico que a gente não pode fugir da realidade, mas quanto menos imposto, melhor. Agora sim, eu quero que você pague de maneira correta. Então, a gente fala, a gente não pode isentar o imposto, mas a gente pode te ajudar a pagar de maneira mais correta. Exato. Como? Com o financeiro bem alinhado e com planejamento. Evitando o desembolso desnecessário. Evitando o desembolso. E a gente evitando esse desembolso, a gente começa a colocar o governo na outra ponta da linha. A pessoa chega aqui e reclama pra gente assim, pô, o governo é meu sócio, né? E, putz, antes de eu receber, ele já tá recebendo. Pô, mas peraí, ele vai receber de fato antes de você receber? Então vamos pensar melhor esse financeiro, vamos planejar, fazer um planejamento tributário, né? Planejamento tributário, a gente, né? Vocês vão comentar aí no nosso conteúdo aí, se vocês quiserem um conteúdo só de planejamento tributário, a gente vai falar, né? Então pede aí um planejamento tributário e comenta aí, manda pro pessoal aí que você tem relação aí, que o pessoal possa acompanhar com a gente e planejamento tributário a gente tem conteúdo para muita coisa, né? Exato, planejamento tributário é muito abrangente, né? Então é claro, nosso serviço quando nós iniciamos o escritório, a especialização na construção civil, a gente se aprofunda na construção civil. Sim. Mas é um universo muito grande, né? Nós temos aí outros tipos de tributação que vai influenciar na apuração do custo do produto, né? E assim por diante, vai envolver muita coisa. Folha de pagamento, né? E isso vai desembocar no financeiro da empresa. Exatamente.
Por isso que a gente fala que o financeiro é o coração da empresa, não tem jeito. Ali no financeiro que vai acontecer as coisas, que vai te permitir um planejamento, implantar novos departamentos, a empresa vai começar a crescer, você vai ter que olhar para o financeiro e implantar novos departamentos. Vai ter que utilizar esses recursos para você, né, aplicar da maneira correta. E um ponto que eu queria destacar, assim, que a gente às vezes fala com os clientes é o seguinte, né? O cliente fala, pô, mas eu estou pagando aí tantos por cento de imposto, né? 5% de imposto. A gente tenta olhar com o cliente para uma outra situação. Sim. Que é o quê? Vamos olhar para os 95% que está sobrando. Exatamente. Né? Como gerenciar isso? Exato. E a gente sabe que o controle financeiro é o que vai de fato nos falar sobre isso. Isso, quando a gente olha para o financeiro, a gente tem ali quanto eu faturei, quanto eu desembolsei com impostos, quanto eu desembolsei com os custos daquele faturamento, as demais despesas, e aí eu chego na questão do meu lucro, né? Onde a gente pode visualizar ali o custo de oportunidade do capital investido pelo sócio. Exatamente. Então está compensando para mim ter todo esse trabalho com esse custo, né? Vai aumentar esse custo de oportunidade, essa margem de lucro? Eu tenho uma expectativa de aumento ou seja, vai garantir para o empresário ali uma informação, né, que ele vai utilizar para muitas coisas e informações extremamente necessárias. Exatamente. Então assim, pessoal, a gente procurou falar um pouco sobre gestão financeira nesse podcast para vocês. É um assunto que, assim, se a gente for falar, tem coisa pra caramba, aí a gente vai falando e vai embora. E o que a gente pode colocar para vocês é o quê? É a importância de tudo isso. É importante olhar para esses números, verificar as oportunidades, como o Rafa apontou bem. E se você tem dificuldade para isso, você precisa tomar uma atitude, né? Você precisa, de repente, contratar uma empresa que vai fazer essa gestão para você, contratar uma empresa que vai te dar uma assessoria para essa gestão, para essa solução, conversar com o seu contador, né? Falar para ele dessa dor, desse controle financeiro e ter essas informações na ponta do lápis, né? Com certeza. Então, para o pequeno empresário, né, Luiz, que está precisando ali desenvolver o trabalho dele final, né, e não tem tempo para isso, nós também temos um produto que nós podemos oferecer para ele, que vai garantir para ele essa informação, certo? Sim. Esse produto é um produto assim, né, é um novo produto da Contax, que a gente vai oferecer para vocês, clientes aí, e para quem ainda não é cliente nosso, para que a gente consiga fazer o quê? Te entregar tudo isso que a gente está falando, né? Porque de repente você pode tá ouvindo aí ou assistindo esse podcast, né? E de repente se perguntando, legal, e para onde que vai minha atividade operacional? O que eu vou fazer se eu tenho que, né, bater escanteio e cabecear? Então, assim, a gente tem produtos que podem responder a vocês nisso daí. Então, assim, se vocês acompanhar nossos conteúdos, acompanhar nosso site, acompanhar nossas redes sociais aí, né, na descrição aí do nosso podcast, assim que subir para as nossas plataformas aí, vai ter nas descrições aí o nosso querido amigo Marquinho vai colocar para nós aí Instagram, Facebook, WhatsApp. Quer saber um pouco mais sobre isso? Legal. E principalmente acompanhe os podcasts e acompanhe os conteúdos, que você vai ter acesso a isso daí pra gente fazer o quê? Mostrar para você que tudo isso daqui que a gente está falando, gestão financeira, de onde pode refletir na contabilidade, no departamento tributário e no planejamento, pode ser feito. Se não por você, alguém pode fazer por você e te entregar essa informação. Exatamente. Como se trata de uma informação que é muito importante para a sua empresa, o ideal é que você busque, né, esse controle, seja através de você, de um funcionário, né, de um colaborador, ou através de um serviço terceirizado. O importante é que se tenha essa informação para te auxiliar naquilo que você busca, né, na sua meta final. Então, pessoal, a gente deixa aí para vocês a opção, né? Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a gente está falando,
né? E isso daí de fato faz sentido para a empresa de vocês, né? A gente sabe que faz, a gente tenta aplicar isso o máximo possível para os nossos clientes, mesmo sabendo da limitação, e a gente aplica isso dentro da nossa própria empresa. Então, assim, a tarefa de casa tem que ser bem feita para a gente poder apresentar isso para os nossos clientes. E a Contact está aqui à disposição de vocês, nossa empresa está aqui à disposição de vocês para prestar esse serviço. Como o Rafael falou, se não tem, você não tem quem faça, se você não consegue fazer, vamos terceirizar esse trabalho, vamos ter essa informação. Então nós estamos aqui para prestar um serviço, além do contábil, um serviço de gestão financeira para vocês, né? Quando eu falo contábil aqui, o que a gente vai oferecer para vocês é um serviço de contabilidade, um serviço de escrituração fiscal, de escrituração de folha de pagamento, todo o processamento de folha, todo o respaldo societário, né? A gente tem as parcerias com advogados e tal, então assim, a gente procura se respaldar o máximo possível. A gente quer oferecer o melhor trabalho para vocês. Então acompanhe nosso site, como eu já falei, acompanhe nossas redes sociais aí e conta com a gente para isso. Quer vir aqui saber um pouco mais do que a gente pode fazer para você? Dá um toque para nós aqui, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vem conhecer nosso pessoal, nossa equipe está aqui também à disposição de vocês para bater um papo. A gente quer atender o pessoal, né, Rafa? E a gente quer continuar com os conteúdos para vocês aí. É isso aí, pessoal. Nós vamos continuar com os conteúdos, né? Nós vamos encerrando esse segundo podcast por aqui. Mas na semana que vem nós temos mais, né? Nós vamos trazer um convidado aí muito bacana para falar de um assunto extremamente atual, extremamente importante no dia de hoje. Sim. E que tem a ver com o que a gente está falando hoje. Exatamente, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima. Um abraço.